Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, que vamos recordar um pouco mais sobre contos literários para uma melhoria na ajuda das nossas aulas das escolas literárias e também nas nossas produções textuais, além da gramática. Nós vamos relembrar e fazer uma releitura sobre contos literários. Contos literários, nós sabemos que nada mais, nada menos é aqueles contos curtos, né? Exemplo disso, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, são exemplos infantis de contos literários. Mas o que é realmente um conto literário? O conto literário é uma obra de ficção, um texto ficcional. Cria um universo de seres e acontecimentos fantasiosos da imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo. Podemos definir também o conto literário classicamente como uma pequena extensão de texto, um texto mais curto, como uma novela ou romance. O conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax, que é aquele momento tchan da história, aquele momento que nos faz arrepiar. No romance, a trama desdobra-se em conflitos secundários, o que não acontece com o conto. O conto é conciso, é rápido, é um acontecimento só, sem conflitos secundários. Há uma grande flexibilidade nos contos. O conto é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e da crônica. Sabemos também o que é a crônica. São fatos cotidianos do nosso dia a dia. A poesia que nós já vimos, que deixa o eu lírico ou o sentimento se transpor através dos nossos sentimentos, raiva, dor, angústia, tristeza, amor, paixão, nossos sentimentos. Eles se aproximam, tanto a crônica quanto a poesia fazem parte de um conto. Os historiadores afirmam que os ancestrais do conto são o mito, a lenda e a parábola, o conto de fadas e mesmo a anedota. O primeiro passo para a compreensão de um conto é fazer uma leitura corrida do texto, do começo ao fim. Através dessa leitura, nós verificaremos a extensão do conto e, a partir daí, a quantidade de parágrafos, as linhas gerais de uma história, a linguagem que foi empregada nesse conto, o que o autor realmente ou necessariamente utilizou nesse conto. E, enfim, pegamos o tom do texto. E esse tom, nós vamos ver que vale muito a pena e é muito importante saber para recontar o gênero literário em um texto, utilizando a autonomia, as estratégias de interação com textos narrativos, que são as principais formas de uma leitura boa de um conto, que é o ritmo, a entonação, as pausas, os efeitos de sentidos dados à leitura de um conto, para uma boa leitura e um bom entendimento de um conto. Há essa flexibilidade. Os primeiros passos. Podemos perguntar também: quem é o autor do texto? Através da nossa leitura, nós podemos verificar quem é o autor do texto. Se nós fizermos uma leitura na internet, numa enciclopédia ou mesmo nos livros didáticos, é bom fazer uma pesquisa sobre o autor do conto, conhecer um pouco da vida, da biografia deste autor. É um autor contemporâneo dessa nossa época, dos dias atuais, ou é um autor mais antigo? É um autor brasileiro ou é um autor estrangeiro, como os de Portugal, que nós veremos no realismo e no naturalismo? O conto quase nunca é publicado isoladamente. Geralmente, ele faz parte de uma
grande obra. Exemplo, o conto Uma Galinha, de Clarice Lispector, faz parte do livro Laços de Família. O conto pode ser uma pequena parte de uma grande obra. Depois, os passos seguintes para o bom entendimento de um texto, de um conto, né? Da parte de um conto. Depois dessas primeiras informações, nós podemos fazer uma leitura mais atenta do conto, limpar a nossa mente, elucidar algumas palavras, tentar entender alguns vocábulos e expressões desconhecidas através do dicionário, esclarecer algo que se relaciona com alguma coisa que nós já conhecemos, que faz uma alusão, que faz uma comparação com outra e referências contidas no texto. Também podemos pensar no título do conto. Por que o autor escolheu esse título? Este esforço de compreensão qualifica e muito, é uma forma muito boa para a leitura de um conto. Torna o leitor mais sensível, mais esperto, mais atento. O passo seguinte é fazer a análise do texto. No momento desta análise, o leitor do conto tem contato com as estruturas da obra, com a sua composição, com a sua organização interna. Para analisar o texto, é bom observar alguns aspectos da composição. Algumas perguntas são muito importantes para a compreensão do texto, como aquelas que verificamos nos nossos verbos transitivos diretos. VTD, vocês se recordam? Para se identificar um VTD, as perguntas que nós fazemos do verbo transitivo direto é quem, o que, quando, onde e como. Por fim, formular as perguntas e obter as respostas ajudam a conhecer o conto por dentro numa totalidade. Quais são as personagens principais ou os personagens principais do nosso conto? Os secundários não são muito vistos dentro do conto, se recordam? E sim os principais, haja vista que teremos apenas um clímax. O que acontece na história? Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada pelo autor? Tempo e espaço, que eu sempre pergunto muito para vocês nas nossas aulas de literatura. E algo bem importante, quem narra é um autor onipresente, aquele que participa, ou é um autor onisciente, aquele que apenas conhece a história? O narrador conta de fora ou ele também é um dos personagens? Depois dessa análise, fica mais fácil interpretar a obra. Já temos uma base para comentar, comparar, atribuir juízo de valor e julgar. Nossa leitura está mais fundamentada. Fica mais fácil responder às perguntas, à pergunta ou qualquer uma delas que nos aparecer. Então, o que você achou do conto? Podemos produzir um conto? Podemos ler juntos um conto? Quais são as sugestões para a leitura de um conto? Para que nós possamos entender juntos melhor sobre textos literários e textos não literários. Textos literários são aqueles que têm ficção, e os não literários são textos que nos apresentam informações, são textos jornalísticos, são textos que nos trazem algum tipo de informação, algum tipo de responsabilidade na leitura daquele texto, certo? Portanto, textos literários foi apresentado a vocês para que vocês entendam que textos literários são fantasiosos, ficcionais,
criados a uma narrativa de um autor onisciente ou a narrativa de um autor onipresente que participa. No mais, nesta aula, fecharemos por aqui essa releitura, ou essa análise, ou essa revisão de textos literários e não literários e contos literários. Textos literários e não literários nós já vimos. Agora nós estamos verificando sobre os contos literários. Os contos que trazem para nós a apreciação que nós faremos sobre artigos de opinião e contos literários diversos, que nos ajudarão a refletir sobre os elementos do conto, que é o enredo enxuto, poucos personagens, ação em um único espaço e um número reduzido de lugares. Nós reescreveremos artigos de opinião e contos literários produzidos de forma coletiva e até individualmente. E neste reescrever dos artigos de opinião, também formularemos algumas hipóteses e antecipações e fazemos algumas inferências. Como eu disse para vocês, inferir é entender e não é inserir. Entender o que realmente o conto quer passar para nós. Fica aqui por enquanto esta aula sobre contos literários. Até a próxima!